Bom dia, Ceso. Bom dia, primeiro ano. Bom dia, galerinha. Vamos a mais uma aula de artes e hoje a gente vai falar sobre a pop art, movimento artístico pop art. A gente tem trabalhado, né, as nossas últimas aulas, as vanguardas europeias, os movimentos artísticos surgidos ali no início do século XX. Né? Vimos o surrealismo, vimos o cubismo, dadaísmo, surrealismo, vanguardas que foram importantíssimas para questionar, né, os paradigmas da arte até então predominantes. Né? E a pop art é uma consequência desses movimentos artísticos, principalmente os dois últimos que a gente viu, o dadaísmo e o surrealismo. O dadaísmo, principalmente, porque é um movimento artístico que questiona todos os paradigmas, todos os padrões da arte até então produzida, né, estabelece uma nova maneira de se pensar arte, de se fazer arte. A gente viu, por exemplo, trabalhos de Marcel Duchamp, né, que desloca objetos do cotidiano para museus, de galerias, né, espaços em que há uma valoração da arte, em que essas instituições, esses espaços passam a dizer o que é arte. Né? E ao fazer isso, o Marcel Duchamp questiona, né, esses espaços de construção e valoração da arte. Seguindo essa tendência, né, a pop art também vai se utilizar de artefatos, coisas, objetos, né, do cotidiano para produzir arte. Vamos então para os nossos slides, né, ver quais são as características desse movimento artístico. Quando foi que tudo começou? Bom, sabemos que, né, esse movimento tem início lá na década de 60, né, século XX, século passado, né, e ela é uma mudança radical, né, da maneira de fazer arte, porque até então as vanguardas europeias ali do início do século XX eram muito intelectualizadas, né? Então a pop art surge, né, em oposição a essa ideia de que arte é algo distante, né, distante das pessoas, né? É algo dos intelectuais, né? Eles questionam essa posição, né, da arte produzida até então. Mas como a gente viu, é algo que também já é questionado pelos dadaístas. Né? Os dadaístas questionam bastante isso, a gente viu com as obras do Marcel Duchamp. Então, a arte é pensada aqui não mais como algo separado da vida, mas algo que está intimamente relacionado à vida. Então a gente não tem essa separação entre arte e vida. A arte e vida estão ligadas. E aí como é que esses artistas do movimento da pop art vão elaborar os seus objetos artísticos, vão elaborar suas obras? A partir, né, dos objetos do cotidiano, das coisas cotidianas, influenciados principalmente pela publicidade e pelos meios de comunicação. A gente tem o surgimento, né, do cinema, né? O cinema já está se estabelecendo aí na década de 60 do século XX, né? E surgem várias celebridades, né, modelos de beleza, né, que são consumidos pelo mundo todo. E a pop art vai se aproveitar disso, né, desses produtos industrializados para produzir a sua arte. Ou seja, é uma crítica à sociedade utilizando seus próprios objetos, sua própria imagem. A própria imagem dessa sociedade é utilizada na arte, né, como uma crítica, né, uma crítica a essa sociedade de consumo verificada aí no século XX, né, principalmente na década de 60. Então, eu coloquei para vocês, olha só, tem o aproveitamento, por exemplo, da sopa Campbell's, né, que tem um artista que eu vou apresentar para vocês, o Andy Warhol, que, né, vai utilizar esses objetos do consumo para produzir uma arte que faz crítica a essa sociedade, certo? Então vamos adiante. Como eu disse, é uma arte que se apresenta como uma reação à subjetividade.
né, e a intelectualização dos movimentos artísticos anteriores. Então é a arte que vai se posicionar contra isso, contra essa intelectualização da arte, esse subjetivismo da arte, como se fosse algo inalcançável, reservado a poucas pessoas, né? Então, ela vai se utilizar, como eu disse, né, dos objetos dessa própria sociedade, da sociedade desse momento, da década de 60, para produzir a sua arte, ok? Vou colocar aí para vocês um exemplo, né, de arte produzida nesse período, né? Depois a gente vai trabalhar com mais detalhe, né? Essas obras, né? Eu escolhi uma obra para a gente estudar mais a fundo. Então, como eu disse para vocês, é um momento, né, em que nós temos aí o advento do cinema, né? O cinema passa a vender uma ideia de beleza, né? Uma ideia de vida, né? Um estilo de vida. E os artistas da pop art vão se aproveitar desses signos, né? Vão se aproveitar dessas celebridades, né? Desses grandes nomes, desses modelos, desses estilos de vida para produzir a sua arte. Então, tudo que é industrializado, né, nesse momento, porque a gente tem um boom, digamos assim, da produção industrializada, de objetos industrializados, né, que vão tomar conta da sociedade nesse período, né? Então, esses artistas utilizam não apenas desses objetos, né, para produzir sua arte, mas também dessa tecnologia na produção da arte. Então, a gente vai ter o surgimento aí de materiais como poliéster, né, enfim, né, jornais, revistas, né, tudo isso será aproveitado na produção dessa arte. Colagens, por exemplo, né, é característico desse movimento artístico da pop art. E aí, eu trouxe para vocês os principais artistas, né? Os principais artistas da pop art. Mas vou me deter, a gente vai se deter em um aqui. Vou comentar somente um para a gente não ficar com um vídeo muito longo. Andy Warhol, né? O Andy Warhol é talvez o maior representante, né, da pop art, né? Além de ter sido um pintor, né, ele foi um cineasta. Então ele vive, olha aí, lembra aquilo que a gente falou. Aqui a gente já não tem a separação entre arte e vida, né? A vida e a arte estão intimamente ligadas. E aí a gente tem um artista que, além de pintor, ele é um cineasta. Então ele vai se utilizar do seu próprio trabalho, da sua vida, para a produção da sua arte, né? Característica desse movimento. Criou, né, esse artista, né, o Andy Warhol, criou obras famosíssimas, né, utilizando personalidades, celebridades do cinema americano, principalmente, né, e usando, obviamente, né, marcas, né, como a Coca-Cola, né, e a sopa Campbell, na produção da sua arte, certo? Eu vou colocar para vocês como proposta uma obra, né, ou melhor, duas obras desse artista, do Andy Warhol, né, para a gente comentar, para a gente fazer algumas questões para melhor entender esse movimento artístico que ainda, né, continua, né, um movimento artístico que não é datado, somente que foi daquele período da década de 60 e não teve continuidade, né? A gente vai ver nas nossas próximas aulas, por exemplo, o grafite, e o quanto o grafite foi influenciado por esse jeito, por essa maneira de fazer arte, né? A pop art, como que ela influencia os movimentos urbanos, né, de arte, não dentro dos espaços reservados à arte. Ou seja, é o momento em que a arte sai de dentro dos museus, é que a arte passa a ser produzida, como eu disse, ligada à vida. Ou seja, então a gente vai ter arte nos muros da cidade, né? A gente vai ter arte na rua, né? A arte não mais reservada a espaços que conferem um valor à obra de arte, ok? Então, até mais, postem as dúvidas e
até a próxima aula. Um forte abraço.